E nesta semana, o Twitter atendeu a um pedido do Ministério da Justiça e removeu, inclusive, publicações ligadas a casos de violência. Então, sobre esses tipos de regulação das redes sociais e o controle dos conteúdos postados pelos usuários, nós vamos conversar a partir de agora com a advogada Maria Gabriela Grings. Ela é doutora em Direito Processual pela USP e também coordenadora do Legal Grounds Institute, a quem eu agradeço demais pela participação. Doutora, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, boa noite. Doutora, queria pedir, claro, a sua avaliação sobre essa decisão do Twitter de ceder as pressões e decidir retirar esses conteúdos que são considerados extremistas, de ameaça e que foram sinalizados pelo Ministério da Justiça, ou seja, pelo governo. Inclusive, nessa semana, o próprio ministro Flávio Dino, ele chegou a anunciar nas redes sociais que as redes sociais, as empresas de comunicação que não retirassem os conteúdos ilícitos, poderiam até sofrer sanções como o banimento. Então, queria uma rápida explicação e uma avaliação como e quem classificaria o que é nocivo e o que é ilícito, doutora? Bom, boa noite. Sobre essa questão do Twitter, é um ponto muito específico. A gente está falando aqui nesse contexto de conteúdo de violência, incitação à violência no contexto escolar. Então, qualquer conteúdo violento, qualquer conteúdo de disseminação de ódio, ele sempre vai ir contra os termos de uso de qualquer plataforma, de qualquer rede social. Então, causou espanto na comunidade jurídica essa resistência inicial do Twitter em colaborar com o Ministério da Justiça e remover esses conteúdos, porque outras plataformas já estavam colaborando, porque entendem que não apenas o conteúdo é absolutamente ilegal do ponto de vista do sistema jurídico brasileiro, mas também vai de encontro com os próprios termos de uso das plataformas, que é, vamos dizer assim, a sua legislação básica. Então, por isso que há uma necessidade de remoção desses conteúdos e que realmente o Twitter teria que ter colaborado já antes com o Ministério da Justiça e colaborou agora só apenas depois de uma pressão social e depois da portaria editada no dia 12. Então, eu queria pedir também a análise da senhora acerca do anúncio do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, sobre essas novas regras de regulação das empresas de comunicação digital, das redes sociais, que devem ser seguidas, com o objetivo também de prevenir a violência no ambiente escolar. Havia uma discussão, e tratamos disso ao longo da semana, se esse tipo de regramento deveria partir do Executivo Federal, Ministério da Justiça, ou se deveria ser feito um debate aprofundado com a realização de audiências públicas, debate em plenário pelos parlamentares na Câmara e no Senado. A senhora defende que esse tipo de debate e a criação desses mecanismos e dessa legislação deveria ser feita no âmbito do Legislativo? Preferencialmente no âmbito do Legislativo, mas entende-se que a situação aqui é uma situação muito pontual. Vive-se um contexto de disseminação de um conteúdo de ódio que vai além do que a gente pode chamar de conteúdo de ódio normal, se isso pode ser dito. Aqui é um contexto de violência no ambiente escolar. Estamos vivendo um sentimento de pavor de toda a comunidade escolar, estou falando aqui de pais, professores e alunos, e que talvez o timing, o tempo de tramitação de uma medida legislativa, com todas as audiências públicas e a participação das duas da Câmara e do Senado, não seja o ideal nesse momento. Tem que entender que a portaria ela não vem aqui combater qualquer tipo de discurso de ódio. É um discurso de ódio muito específico diante do contexto lamentável que estamos vivendo atualmente no Brasil. Perfeito, doutora. Inclusive, no dia de ontem, nós noticiamos que o presidente da Câmara Federal, Arthur Lira, disse que o PL que criminaliza a disseminação de notícias falsas será votado no final do mês. Queria uma rápida análise da senhora acerca desse projeto. A senhora defende, os itens que constam nesse projeto são interessantes. O próprio relator, o deputado Orlando Silva, disse que haverá mudança, inclusive, para contemplar as questões que envolvem o uso das redes sociais por jovens e crianças, com o objetivo de oferecer uma segurança maior para os usuários. Queria uma rápida análise da senhora acerca dessa apreciação importante, né? Sim, o PL da fake news, o PL 2630, ele tramita desde 2020. Ele já teve avanços e retrocessos, e hoje ele está tramitando de uma velocidade já mais adequada, já passou pelas duas câmaras, voltou a estar em processo de votação. O governo também já contribuiu agora, recentemente, com outros artigos de inclusão de novas frentes, porque
De 2020 para cá, o cenário de regulação da internet no Brasil e no mundo se alterou muito. Nós estamos vivendo uma realidade em que se não se discute mais só uma suposta neutralidade das plataformas. Estamos discutindo agora também a capacidade que tem essas plataformas de promover certos conteúdos, e esses conteúdos normalmente são os conteúdos que são chocantes, que são repugnantes e que são aqueles que acabam dando mais audiência, mais engajamento e com isso acabam atraindo até mais publicidade para essas plataformas. Agora a gente discute sobre o algoritmo da plataforma, sobre a recomendação, sobre as chamadas bolhas informativas. E a gente tem aqui uma influência que eu acho muito salutar da legislação europeia que acabou de ser aprovada no final do ano passado. A gente está falando aqui do Digital Services Act, que é conhecido como DSA. Nessa legislação europeia, ela traz uma série de deveres para as plataformas sobre esse gerenciamento das próprias redes. Nós estamos falando aqui de atacar um conteúdo específico, estamos falando de uma possibilidade da rede acabar se autotutelando em alguns pontos e agindo de uma forma com mais cuidado e com uma redução de riscos nos próprios conteúdos que circulam nesses ambientes. Então, acho que essa nova roupagem para o PL 2630 é muito salutar. Advogada Maria Gabriela Grings, doutora em Direito Processual pela USP e também coordenadora da Legal Grounds Institute. Doutora, muito obrigado pela participação. Boa noite a você e volte mais vezes aqui à Jovem Pan News. Eu agradeço. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite.